Los catequistas tienen una misión insustituible en la transmisión y profundización de la fe. El ministerio laical del catequista es una vocación, es una misión. Ser catequista significa que uno es catequista, no que trabaja de catequista. Es todo un modo de ser. Y hacen falta buenos catequistas que sean a la vez acompañantes y pedagogos. Hacen falta personas creativas que anuncien el Evangelio, pero que lo anuncien, no digo con sordina, pero no con bocina, sino con su vida, con mansedumbre, con un lenguaje nuevo y abriendo caminos nuevos. Y en tantas diócesis, en tantos continentes, la evangelización fundamentalmente está en manos de un catequista. Demos las gracias a los catequistas, a las catequistas, por el entusiasmo interior con que viven esta misión al servicio de la Iglesia. Recemos juntos por los catequistas, llamados a proclamar la palabra de Dios, para que sean testigos de ella con valentía, con creatividad, con la fuerza del Espíritu Santo, con alegría y con mucha paz. Olá, catequista, graça e paz, com essa voz inspiradora, com essas palavras cheias de vida, de esperança e que nos dizem, digo hoje, no presente, nos dizem o que é ser catequista. E dentre tantas coisas que o Papa Francisco nos falou, certamente o fio condutor é o amor por essa missão tão necessária na Igreja. E hoje o nosso episódio número 10 do nosso Pode Catequizar, já chegamos no episódio número 10, justamente tem essa temática, a catequese no pontificado do Papa Francisco. Não poderíamos deixar de falar, sobretudo, da nossa gratidão, do nosso amor e, especialmente, da nossa esperança a partir de tudo aquilo que o Papa Francisco nos deixou. Tanto em pronunciamentos, quanto em gestos, quanto em atitudes, tudo isso foi o seu ensinamento. E sobre a catequese, o que é que o Papa Francisco nos disse? Gente, estou aqui, né? Não posso também deixar de já apresentar o meu convidado desse Pode Catequizar, que é o Padre Humberto Robson de Carvalho. Olá, Padre Humberto. Olá, Irmã Rosa, queridos catequistas, alegria e paz. Bem-vindo, Padre Humberto, aqui no nosso Pode Catequizar ao redor da mesa, que é sempre um momento de reflexão, de partilha, de troca de experiências. Sabe que fazia tempo que eu queria trazê-lo aqui e chegou a oportunidade. Papa Francisco que me trouxe, viu? Irmã Rosa, queridos catequistas, confesso-lhes, eu estou emocionado. Desculpem-me, mas ouvir a voz deste catequista que foi o Papa Francisco. Pode falar mais assim, eu me concentro. Não, você está assim, dizendo dos meus sentimentos também, porque eu, desde a última segunda-feira, também ao ouvir Papa Francisco, ao ouvir tudo aquilo que tem se falado sobre ele, especialmente as imagens do último sábado, no dia 26 de abril do seu sepultamento, o simbolismo de tudo aquilo que ele nos deixou, não tem como a gente não se emocionar, né? E agradecer. Sim. Padre Humberto, mas quero lhe apresentar para os nossos catequistas que estão aqui acompanhando o nosso Pode Catequizar. O Padre Humberto pertence ao clero diocesano da Arquidiocese de São Paulo, pároco da paróquia Nossa Senhora Aparecida, na região episcopal Santana,
É mestre em educação, especialista em catequese, espiritualidade, liturgia, graduado em filosofia, pedagogia e teologia, membro da Sociedade Brasileira de Catequetas, a nossa querida SBCAT, a qual eu Sim. também faço Aham. parte, com muito orgulho. Sim. Publicou artigos em revistas nacionais e é autor de vários livros, que daqui a pouco vou apresentar alguns. Tá bem. Palestrante, pregador de retiros para seminaristas, padres diocesanos. E, olha, começando aqui nas publicações, tenho aqui em mãos um livro que já é publicação em Portugal. Então, já está cruzando outras terras, hein, Padre Humberto? Sim. O Ministério do Catequista, Elementos Básicos para a Formação, que é uma publicação de Portugal, mas tem aqui no Brasil também, né? Tem no Brasil também. E aqui também tenho Catequista, Vocação, Ministério e Missão, com outros autores. Depois, um livro muito interessante, que é uma temática que talvez na formação de catequistas deveria ser mais abordado. Maria, Mãe Catequista e Mistagoga. Sabe por que eu digo isso, Padre Humberto? Pelo seguinte fato, que muitas vezes nós catequistas, eu digo nós, né, me incluindo, te incluindo, Sim, claro, todos, claro. né? Nós ainda nos mantemos numa visão de Maria, né? Ainda aquela Maria, a mãezinha do céu, né? Muito querida por nós, Sim. mas aprofundamos pouco a sua dimensão missionária, discipular de Maria. Então, eu acredito que essa obra aqui vai nos ajudar muito. Especialmente, né, como catequistas, devemos ajudar as pessoas a crescerem na sua fé. Espiritualidade do catequista. Aqui também uma outra obra do Padre Humberto, que também é urgente e necessária. O catequista que não aprofunda a sua espiritualidade, né, corre o risco de testemunhar algo que não vive, né, de testemunhar não, até falar de algo que não vive, né? E depois também aqui, alguns pela editora Paulus, outros pela editora Santuário, e esse pela editora Vozes, Catequista, anunciador da alegria e da esperança do Evangelho, juntamente com o Sérgio Esteban. Sérgio Esteban. É o último, Padre Humberto, esse aqui? De catequese, De catequese, sim. sim. É o filho mais novo da catequese. Saiu agora em fevereiro. Ah, então esse aqui está quentinho. Está quentinho. Mas o Padre Humberto também se dedica muito à formação, à reflexão, a retiros para padres diocesanos. Poderia falar um pouquinho disso, Padre Humberto? Posso, sim. Inclusive, junto com o catequista, a editora Santuário lançou Seminarista Diocesano, Vocação, Carisma e Missão. Eu tenho trabalhado com seminaristas, com padres diocesanos, essa dimensão da espiritualidade do padre diocesano. Há uma tendência até muito triste de se dizer padre diocesano não tem espiritualidade. Como não tem? Então eu tenho abordado esses temas como, por exemplo, diocesaneidade, um assunto novo de certa forma, porque ele é ali de 1992, quando o Papa São João Paulo II escreve Pastores Dabo Vobis, pela primeira vez aparece a palavra diocesaneidade, que ficou um pouquinho esquecida. O Papa Francisco muito bem trabalhou essa dimensão, então eu venho trabalhando nesta área também. Que é muito interessante e necessária, a formação dos seminaristas. E até mesmo, né, Padre Humberto, você sabe que eu trabalho também nessa área, a catequese na formação dos seminaristas. Sim. Infelizmente, nós temos currículos de faculdades que não têm catequese. Sim. Que tristeza. E não é só uma, não. São claro, muitas. Muitas. Mas, Padre Humberto, vamos lá. A conversa que nos traz aqui, que nos emociona, né? Por isso, penso que se fosse mais à distância, né? Se fosse antes, quando o Papa Francisco ainda estava aqui vivo, nós teríamos um tom de conversa. Hoje,
Outro tom. Outro tom. E se for daqui 1 mês, 2 meses, vai ser outro. Sim. Mas hoje, eu gostaria de começar com esse ponto de partida, porque falando que todos somos catequistas, qual é o perfil do catequista, Papa Francisco? Querida irmã Rosa, queridos catequistas, permitam-me apresentar uma visão, a minha. Tá? Se você não concordar, se vocês não concordarem, nenhum problema. Aliás, esta é um perfil do Papa Francisco. Papa Francisco humano, profundamente humano. Junto com esta humanidade, Papa Francisco, uma pessoa autêntica. Diríamos, uma pessoa sem máscara. Papa Francisco, um perfil verdadeiro. Um homem sincero. Um homem humilde. Ontem eu refletia com o povo de Deus da paróquia, em algum momento, aquele homem com mais de 170 delegações, chefes de Estado, num determinado momento da celebração. No início, no final, quem o recebe lá para o túmulo? Os pobres. Um homem alegre, um homem misericordioso, um homem profeta, um homem testemunha da esperança. Se vocês me permitem, de tantos outros perfis, como isso é característica dele, né? Resumir todos esses perfis em 3 palavras. Quem é o Papa Francisco? Papa Francisco, alegria. Papa Francisco, misericórdia. E Papa Francisco, esperança. Padre Humberto, ouvindo essas suas características, que eu concordo com todas, absolutamente, fiquei pensando nos nossos catequistas, que às vezes nós colocamos o foco no saber, né? No saber muito, ou as pessoas até dizem, eu vou para as formações de catequistas, me dizem, irmã, mas ser catequista é muito desafiador, a gente precisa saber, conhecer Bíblia, conhecer, etc. Mas, a partir dessas características do perfil do catequista Francisco que você nos apresentou, me vem algumas características do Diretório Nacional de Catequese, justamente, que vai falar muito mais do humano do catequista. Sim. Porque é o primeiro ponto, né, de evangelização, para catequizar, né, pensando assim, nessa dimensão até mesmo de conteúdo, o primeiro é a vida, não é? Indiscutivelmente. O primeiro é a acolhida. Como é que você, catequista, como que eu, catequista, apresento o meu encontro de catequese? Ele, e segundo tudo que o Papa Francisco vai dizer para nós nos documentos e ensinar, aliás, no vídeo que nós ouvimos ali, e que vocês também ouviram e assistiram, ele vai falar isto. Ele vai falar isto. É acolher a pessoa do catequizando, seja a criança, o adolescente, o idoso, seja quem for. E em se tratando das crianças, inclusive de sua família. Uma criança, por alguma dificuldade, não veio para o encontro de catequese, como é que eu, pároco, como é que você, catequista, resolve esse problema? Padre, já muitas vezes aconteceu comigo, catequista dizendo, padre, olha, nós vamos ter de tirar aquela criança da catequese porque ela não veio em 3 encontros. Aí eu pergunto à minha irmã querida catequista, irmã, você já ao menos ligou para a família? Você já foi até a casa? Ah, não, padre, isso não é meu trabalho. Aí, evidentemente, eu emendo, olha, irmã,
catequista, não se trata de trabalho, mas se trata de evangelização, se trata de missão. Então, é fundamental essa questão humana, da acolhida. Como é que nós acolhemos? Aí, muito bem, aí depois chega a catequista, olha, padre, sabe por que que a criança não veio? Porque a mamãe dela faleceu. Pois é, o Padre Humberto, a gente não pode ser matemático, né? Não. Tem que ser humano. Profundamente humano o que foi o nosso Papa Francisco. Olha, Santo Papa Francisco. Sabe, Padre Humberto, eu recordando esses dias, eu acho que como todos nós que vimos tanto na mídia, mas eu também fui pegar textos novamente, e nós vemos ali no Papa Francisco um catequista com muita simplicidade, no seu modo de comunicar, de transmitir a fé, como diz, né, a igreja, uma simplicidade muito grande. E no ano de 2022, o Papa Francisco mencionou que uma das suas alegrias maiores eram aquelas audiências das quartas-feiras, onde ele tinha, assim, temáticas específicas, né? Foram várias, sobre a oração, sobre o Espírito Santo, tantas temáticas. Mas, assim, na sua visão, né? Eu gosto de dizer, Padre Humberto, cada pessoa usa um óculos, né? Sim, sim, Que é sim. que parte da história de vida, que parte dos estudos, que parte das experiências, a partir da sua visão, da sua leitura. O que torna essas catequeses do Papa Francisco tão especiais, diferenciadas e até mesmo marcantes na vida das pessoas que estavam ali, mas que acompanharam pelas redes, que depois leram, ouviram? Antes de eu dizer o que deve ser oficial, eu vou dizer aquela que é do meu coração. Sim. Sabe por quê, irmã Rosa? Porque nós não podemos esquecer, Papa Francisco é um argentino. E porque o Papa Francisco é um jesuíta. E isso o torna extraordinário. Então, a sua catequese, aí está a resposta, é porque ele parte da pessoa de Jesus Cristo. Porque a catequese do Papa Francisco é querigmática e mistagógica. Aí está a resposta. Mas, Padre Humberto, eu penso que você tocou esse ponto aí do jesuíta e você trabalha com a diocesianidade. Sim. Então, cada carisma na igreja tem um dom especial a contribuir, e isso é do Espírito Santo, né? Mas eu recordo lá no início do pontificado que o Papa Francisco sempre trazia aqueles 3 pontos. Isso foi muito marcante porque e até uma didática, Claro, né, dos jesuítas. tipicamente Sim, e até jesuítica. jesuítica, porque você é mais fácil de gravar o ponto 1, ponto 2, ponto 3, e o Papa Francisco, assim, nos trouxe essa metodologia que depois passou até a ser muito aplicada. E você dizia ali, né, ele tinha a sua característica particular, especial, né, como o argentino, toda essa espontaneidade latino-americana, né. Perfeitamente. E depois como jesuíta, né, toda a questão, até mesmo sabemos, né, de um rigor, de Uma aprofundamento. disciplina. E sabe, Padre Humberto, que uma coisa que eu sempre penso que caracteriza muito bem um bom comunicador e um bom educador, né, é saber transmitir aquele conhecimento que sabe de forma De simples. forma simples. Aí, irmã Rosa, eu bendigo a Deus nosso Senhor, né, por ter me feito assim. E aí digo, fico muito feliz quando lá no norte do Brasil ou no nordeste, aquelas catequistas mais simples chegam para mim e dizem, Padre Humberto, olha, estou tão feliz, eu li aquele seu livro, Padre, eu entendi tudo. Isso Irmã é uma Rosa, alegria, nossa. olha, eu confesso para você, eu sou bastante emotivo, então isso me faz chorar também, sabe? Aquela catequista que compreendeu a mensagem, né? Então, é isso o Papa Francisco, na sua vida,
né, no seu ministério petrino, ou seja, como Papa, mas com certeza por tudo que nós ouvimos, lemos quando era padre na Argentina, quando era arcebispo, cardeal da Argentina, o mesmo. Sim. Até mesmo porque vendo textos que o Papa escreveu enquanto arcebispo, também Hum, ouvindo. Ontem à noite hum, mesmo eu vi hum, uma hum, reportagem, hum, ele fazendo lá hum, um momento de abraço entre as pessoas. Olha uhum, que já uhum. significativo, né. E é o Pois é. mesmo É, Francisco. o mesmo Francisco. Eu não sei se você também viu, ele, num determinado momento da vida dele, ele não é que criou um canal de televisão, mas ele tinha lá um veículo, né, em que ele, eh, evangelizava por meio daquele canal. Já isso há Olha, tanto tempo atrás. não sabia É, disso não. sim, também. Mas que interessante. Hum, Viu, Padre hum, Humberto, talvez os hum, catequistas estejam hum, pensando, né, hum, mas o Papa hum, escreveu hum, algum texto hum, hum. específico de catequese? Pelo que Diga. sabemos, É. especificamente sobre catequese, que eu saiba não, Aham, né, podemos descobrir, quem sabe, olha, o Papa Francisco na revista argentina de catequese tem um artigo sobre isso ou aquilo. Tá, ainda não sei. Você já aham. descobriu? Não, Aham. não descobri. Uhum. Mas se nós formos olhar, Aham. por exemplo, esse É. áudio que ouvimos Hum. e que vimos, né, Aham. dessa mensagem, foi da oração de uma intenção, né, da Rede Mundial de Oração pelo Papa, cuja Certo. oração ele dedicou aos catequistas. Uhum. Depois, alguns encontros específicos onde ele escreveu alguns discursos, né, e Uhum. textos, mas, muitas vezes nesses textos ele era muito coloquial com os catequistas, inclusive recordando a sua própria catequista, não Perfeito. é, Sempre, sim, que era sim. uma irmã, que Uhum. ele traz um testemunho Hum. muito bonito na vida. E de um desses textos Hum. eu trago aqui, que Hum. foi de 10 de setembro de 2022, foi um discurso aos participantes do Congresso Hum. Internacional de Catequistas. Hum. Ele fala, né: "Nunca se cansem de ser catequistas, ser, não Uhum. de dar aula Uhum. de De catequese". catequese. Aí vai seguindo, né, a Hum, catequese não pode ser hum, como uma lição escolar, mas é uma experiência de vida. hum, Esse foi um hum, hum, pronunciamento, né, como você disse, talvez não tenha outros, mas o Papa Francisco tinha uma visão do catequista, né. Como ele compreendia ali essa missão, a missão do catequista na vida da igreja? Na sua Na visão. minha visão, querida irmã Rosa, e aos que estão ouvindo e assistindo, o Papa Francisco compreendia a missão do catequista na vida da igreja como uma missão evangelizadora. Uhum, Por isso ele diz: "Olha, querida catequista, não dê aula de catequese". Ele tinha, porque eu diria, como aquele mistagogo que pega o catequizando pela mão e leva ao encontro pessoal com Jesus. Essa é a catequese mistagógica. Uma catequese mistagógica não é escolar, não é? A catequese mistagógica é uma catequese orante. Um catequista comprometido com a vida do seu catequizando, inclusive com a sua família, eu disse isso lá no começo. Então, esta era a visão do Papa Francisco quando ele propõe uma catequese mistagógica, porque ele tem consciência. O Papa Francisco é conhecedor da igreja primitiva, ali do segundo, terceiro, quarto séculos, não é isso, irmã Rosa? Em sim. que o processo de iniciação à vida cristã era algo autêntico, real. Então é isso que nós precisamos, uma catequese orante, uma catequese mística. E aí, irmã Rosa, eu estou com 65 anos de idade, agora no 1º de maio completo 33 de Olha, ministério parabéns. presbiteral, né. A gente vai aprendendo um pouco nesta vida,
E eu confesso a você, irmã Rosa, no que diz respeito à catequese, nós vamos precisar chegar a um momento em que, de fato, a palavra de Deus, a Bíblia, seja o nosso conteúdo fundamental de catequese. Perfeito. Uma convicção que eu também tenho, apesar de ter um pouquinho menos de anos de vida. Você é menina. Mas, Padre Humberto, puxando a sardinha agora para o meu lado. Sim, senhora. Da metodologia catequética, né? Aquilo que o Papa Francisco dizia, ele falava, né, de uma pedagogia própria. Ele falava de criatividade na catequese. Então, o Papa Francisco era muito sensível a essa dimensão humana, como você já acentuou tão bem. Então, nós precisamos, né, agora eu falo a partir da minha visão, Perfeito. né, a Bíblia ser o centro da catequese, mas não com, não sei se a palavra correta seria essa, né? Mas de uma leitura, Bíblia, de ajudar essas crianças, esses jovens, esses adultos a amar a palavra de Deus, a lê-la, encontrar sentido nas suas vidas. E para isso nós precisamos de uma metodologia própria, né? Porque não é só chegar lá, abrir, é isso que eu queria falar. Pronto. Abrir a Bíblia e ler. Uma leitura fundamentalista. Meu Deus do céu, isso aí. Deus me livre. Não. Corremos o risco disso. Corremos, claro que corremos. Sim, corremos sem dúvida. o risco. Então, precisamos encontrar a metodologia, precisamos da criatividade, como dizia o Papa Francisco. Aí eu penso nas crianças, que ele tinha esse amor tão grande, e gestos significativos, né, de tanto abraço, de escuta das crianças, né? Sim, então, nenhuma. Por exemplo, as crianças, precisa chegar a elas através de uma metodologia que é própria do universo da criança, as historinhas bíblicas, né, as ilustrações, etc. Então, não podemos desconsiderar essa dimensão também, que eu acho que, não acredito que o Papa Francisco nos leva a ser sensíveis a essa realidade. E ali, Padre Humberto, eu estava te chamando de Papa, ó, brincadeira. Papai. Padre Humberto. Então, nós vemos assim que o Papa Francisco tinha esse carinho especial pelos catequistas, alguns pronunciamentos, mas o ponto de partida do pontificado do Papa Francisco, né, como um programa, alguns teólogos dizem assim, e acreditamos nisso, foi alegria do Evangelho, Evangelii Gaudium, Evangelii Gaudium, e publicada no ano de 2013, é praticamente um programa de pontificado. Exatamente. E aí se torna um programa para toda a igreja, para cada cristão, e aqui nós encontramos o pensamento sobre a catequese do Papa Francisco. Quais são, assim, as principais orientações que ele nos traz a partir deste Evangelho da Alegria, Evangelii Gaudium? Sim, com certeza, irmã Rosa, outros irmãos nossos, outros colegas de catequese poderiam até mesmo orientar ou dar outros elementos. Mas, como você mesmo disse, cada um de nós usa um óculos, então o meu óculos, muito embora eu não precise ainda de óculos físico, né? Mas aquele óculos que está dentro de nós, vamos dizer, a chave de leitura, eu diria 3. Primeiro, a catequese deve proporcionar um encontro pessoal com Jesus. Isto está fundamental. Encontro pessoal com Jesus. Aliás, irmã Rosa, você há de recordar que o Papa Bento também lá atrás já teria dito isso. Mas outros documentos, o Diretório Geral, e enfim, o documento de Aparecida, que o Papa Francisco foi o secretário, aquele que, de certa forma, escreveu o documento. Então, encontro pessoal com Jesus. Este é o número 1. Depois, eu diria, a catequese tem de ser querigmática e mistagógica, não meramente doutrinária escolar.
Aí você quer aprofundar um pouquinho mais essa dimensão? Querigmática, E didaticamente, como fazia sim, Papa Francisco, né? certo. Então vamos lá. Nós herdamos, desde o quarto século, sobretudo naquele ano 313, quando Constantino dá liberdade de culto, mas um pouquinho mais na frente, 381, quando Teodósio oficializa o cristianismo como religião do império, ali nós vamos dizer assim, a nossa catequese, ou melhor, vamos acertar segundo nosso querido mestre e doutor Padre Lima, o nosso processo de iniciação à vida cristã começa a degringolar. Uhum. E então este processo, ele vai permitir que só alguns elementos perpetuem, como por exemplo a catequese, porque nós sabemos muito bem, a catequese está a serviço da iniciação, não a Sim. iniciação a serviço da catequese. A catequese, no processo de iniciação, já era lá no segundo, terceiro século, e deve continuar até hoje, é um elemento. A catequese está a serviço. A catequese é o ensinamento, não é verdade? É a doutrina transmitida e ensinada. Então, depois do quarto século, o que aconteceu? Porque o fato de tornar o cristianismo ali para todos, então se dispensou aquele processo de 3, 4 anos para alguém tornar-se autenticamente cristão. Então, nossa catequese, infelizmente, tornou-se escolar. Hoje, em nossas igrejas, em nossas paróquias, nós temos verdadeiras salas de aula, como a escola estadual, municipal, federal e particular. Recentemente estive numa comunidade e nessa família que eu fiquei, peguei o caderno de catequese do menino da família Uhum. e peguei o caderno escolar. Uhum. Não tinha Diferença alguma. Não tinha Que diferença. tristeza. Então, aqui está, irmã Rosa, o que o Papa Francisco tanto direciona e pede para nós. Aliás, os bispos no Brasil também já pediram isso, que a nossa catequese torne-se mistagógica. Ou seja, mas, padre, o que é essa catequese mistagógica? Catequese orante, catequese por meio da palavra de Deus, da leitura orante da Bíblia. Nós falamos um pouquinho lá atrás da Bíblia, né, dessa metodologia, de ler a palavra, meditar, rezar, contemplar. Né? A valorização dos símbolos também. Perfeitamente, sem dúvida nenhuma. Então, tirar, sabe, transformar nossas salas de catequese em nossas paróquias em salas mistagógicas e não salas pedagógicas. Padre, mas o que é uma sala pedagógica? Sala pedagógica tem a lousa, hoje tem outros quadros, né? Hoje tem internet, coisas modernas e tem carteiras escolares. Isso é uma sala pedagógica, que é uma sala mistagógica, onde as mesas estão organizadas ali de tal forma que os catequizandos ficam todos em volta um do outro. Padre, nós somos pobres, não tem a mesa, senta no chão. Entende? Sim. Mas não em carteiras como se estivesse na escola. Então, esse é um trabalho catequético, tá, que nós precisamos, usando as palavras do Papa Francisco, de nos converter pastoralmente. Temos de sair deste modo de catequese escolar para este modo de catequese orante, mistagógico. E só recordando aquele texto que eu falava antes, de 2022, que é um discurso do Papa no Encontro Internacional, ele vai falar justamente dessa dimensão de adequar, né, a transmissão da fé, a comunicação, adequada a cada idade. Já falávamos isso antes. Mas, por exemplo, o Padre Humberto, trazendo a realidade das paróquias, que nós temos, né, situações tão diferentes no Brasil, tão grande, pensando aqui na própria arquidiocese mesmo, né, na realidade das paróquias. E às vezes
As pessoas acham que precisa de grandes coisas, De jeito nenhum. mas não. Uhum. O que precisa justamente é aquilo que você dizia, né, desta motivação, dessa inspiração e, sobretudo, eu penso que a dimensão humana, que está aqui por completo, mas também, né, nós aproveitarmos dos recursos que temos, às vezes, você falava da dimensão mistagógica, às vezes até mesmo uma visita à igreja, né, o templo. Ali pode ser um espaço também para conduzir os catequizandos, dentro daquela sala onde acontece o encontro de catequese, organizar o espaço, né? Você já falava, né? Se não tem as cadeiras, senta no chão. E se não tem uma imagem, não sei que tal, de Nossa Senhora, ou de uma cruz, ou o próprio ambão, que às vezes nos espaços tem, nós podemos adequar tudo isso, né? Então, a criatividade do catequista diz muito. E ainda na Evangelii Gaudium, eu separei aqui 3 pontos, 3 elementos. Então, primeiro, a catequese deve proporcionar o encontro pessoal com Jesus. Isso. Segundo, a catequese tem que ser querigmática e mistagógica, Sim. não meramente doutrinária e escolar. E uma terceira, a catequese tem que ser missionária. Missionário. Nós católicos apostólicos romanos, precisamos vestir a camisa, usando aí um jargão futebolístico, não é isso? Mas vestir a camisa da missão, da evangelização e da missão. Nós, infelizmente, ao longo da nossa história, nós não fomos educados para essa dimensão missionária. Nós, de certa forma, até agora, não precisamos bater na porta de ninguém para convidá-los para a vida cristã. Mas, daqui para frente, nós vamos ter de fazer isso. E, Padre Humberto, o conceito de missão também precisa ser muito atualizado a partir do Papa Francisco. Sobretudo, eu penso que nós ainda temos aquele conceito da missão que sempre o país, né, a missão... Fora, adjacentes. Era essa palavra, adjacentes. Mas a missão acontece aqui, na casa do lado, claro, no apartamento do lado, né, nossa família. Na nossa família, sim, justo. Veja, irmã Rosa, eu comento, e nas formações que tem com os catequistas, que nós temos na paróquia mensalmente, eu vou por este Brasil, então imagine se eu não der catequese para as minhas catequistas, os meus catequistas, não é? Sim. Seria injusto. Então nós temos formação mensal. E eu digo às minhas irmãs e aos meus irmãos queridos catequistas, em casa, na nossa rua, quem da nossa família, quem da nossa rua vai, ao menos, domingo para a Eucaristia? Nós contamos no dedo dos nossos irmãos quais são que vão. É verdade. Nós na nossa rua, as famílias que vão. Então, veja, essa é a ideia, sim. Então, que o Papa Francisco nos ajudou e continuará nos ajudando a entender esta questão missionária, que não é missão só na África, não é só no Amazonas, no Mato Grosso, é na nossa casa, é na nossa rua, na nossa cidade. Eu vivi uma experiência interessante conhecendo um catequista lá de Várzea Grande, lá no Mato Grosso. E os encontros de catequese dele eram às 6h da manhã, no sábado. Você já viu isso em algum lugar? Não, mas quem sabe para ele lá era o que funcionava. Então, foi a primeira vez que eu vi. E aí eu perguntei, mas por que esse horário? Ele disse, irmã, as pessoas trabalham. O domingo é o único dia que elas têm para estar com as famílias, né? Às vezes, a dona de casa para limpar a casa, eu trabalho a semana toda, ou o homem para alguma coisa também, e o dia que tem a missa. Então, eles ou estavam vindo à missa ou estavam indo à catequese. E aí eu falei, vamos ver um horário adequado para a catequese, que vocês não precisam perder a missa, que possam ter um domingo com a família, um almoço com a família. E ele encontrou esse horário, das 6h da manhã no sábado, e eles eram assíduos, justamente por causa da dimensão do trabalho. E missão é isso, não é? Indiscutivelmente, claro. É diálogo, é ir ao encontro da pessoa na sua necessidade.
E eu achei uma experiência muito interessante. E assim cada um de nós vai encontrando, vai ouvindo essa dimensão humana, eu valorizar aquele momento que aquelas pessoas podem. Mesmo na nossa realidade, vamos dizer, de São Paulo, nós temos de pensar, nossas paróquias, vamos dizer, horário, das 8 ao meio-dia, das 14 às 15, às 17. Mas será que, de fato, este é o horário que as pessoas podem ir até a paróquia? Não sei. Então, nós precisamos estar abertos a todas estas propostas. E aqui uma outra dimensão também, irmã Rosa, que nós precisamos ficar muito atentos e que nós ouvimos hoje, e eu fico hoje entristecido quando a gente vê aquelas faixas nas nossas paróquias, não é? Inscrição de catequese, dia tal até dia tal. Dias de catequese, dia tal ou outro dia. Quantas pessoas que não podem? Quantas pessoas que não podem? Nós precisamos abrir esta questão missionária e, como diz o Papa Francisco, é questão de conversão pastoral, conversão Justo. pessoal. Padre Humberto, eu estou aqui com vários documentos e agora me veio aqui, eu quero pegar esses dois. Primeiro, Gaudete et Exsultate, sobre a chamada à santidade no mundo atual. Me veio agora, assim, algo que ainda não tinha pensado, né? A catequese, na catequese, tantos catequistas santos. Ok. Tantos, aqui o Papa Francisco fala dos santos ao pé da porta, né? Talvez nós podemos experimentar isso, recordando o catequista que está nos acompanhando nesse momento, recordando seus próprios catequistas. Às vezes tanto sacrifício, tanto amor à catequese e a Jesus Cristo, sobretudo. Testemunhos de vida belíssimos. Me lembro aqui, não sei se você conhece aquele testemunho da catequista do Fabrício Carpinejar. Não conheço. Então, é um testemunho, né, da Esther, assim, belíssimo, que quando ela faleceu, ele escreveu para ela. Então, nós vemos assim que o Papa Francisco aqui também certamente pensou em catequistas. Porque veja, o Papa Francisco, Papa João Paulo II, tinha uma visão da santidade como algo muito real, que você, irmã consagrada, pode e deve ser santa, que eu, presbítero diocesano, devo ser santo, que o jovem que está estudando deve ser santo, que a sua mamãe que está fazendo lá, cuidando da casa, fazendo salada, fazendo arroz e feijão, pode e deve ser santa. Ou seja, a santidade para todos. O Concílio Vaticano II já resgatou, já trouxe lá no documento da Lumen Gentium, o capítulo 5 sobre a santidade. Belíssimo! Todos somos chamados à santidade. E santos modernos. Sim. Dom Bosco dizia, um santo triste é um triste santo. Então, irmã Rosa, você e eu devemos ser santos, todos devem ser santos, mas de forma moderna, atual e de bem com a vida. Olha, que coisa linda. Chamado a ser catequista com alegria, de bem com a vida. Sim. Padre Humberto, mais um outro documento que me vem em mente agora aqui, trazendo campanha da fraternidade, que nós tivemos com essa temática da ecologia integral. A carta encíclica Laudato Si, sobre o cuidado da casa comum. Ouvindo esses dias na mídia, as pessoas falando do Papa Francisco, certamente este documento foi o que mais impactou, né, a sociedade no modo geral. Cristãos e não cristãos, sobretudo. Porque o Papa Francisco, na sua sensibilidade, ele testemunhando sobre a temática, ele diz, né, que consultou especialistas nessa questão, consultou teólogos, uma equipe, e Laudato Si é um divisor de águas, podemos dizer, no pontificado atual. Você dizia de hoje, né, que é uma questão atualíssima. Sim. E eu sei também que é uma temática, Padre Humberto, que te toca assim profundamente, que você tem dedicado, inclusive, à pesquisa da
catequese, não é? Estou começando. Começando. Sim. Então, mas Hum. em sintonia com a campanha da fraternidade Laudato Si, pode inspirar uma catequese mais ecológica? Irmã Rosa, você já me tocou nesse assunto, mas eu também acompanhei nos meios de comunicação, e sobretudo os fora da igreja, enfim, e que eu acho isso muito positivo. E os especialistas são unânimes em afirmarem, é um dos textos mais científicos da igreja. Justamente o que você já relatou, porque o Papa Francisco convidou os mais diversos especialistas para colaborar na redação dela, ambientalistas, economistas, né? Pessoas do mundo inteiro. Por isso, é, sem dúvida nenhuma, uma preciosidade intelectual, mas não para aí. É teológica, catequética e mistagógica. Nos ensina a amar, cuidar e proteger a natureza que está pedindo socorro. A Laudato Si nos ajuda a compreender que o paraíso que Deus criou para todos nós está sendo destruído. Por isso, somos chamados a cuidar deste paraíso. Nossa, isso é perfeito. Especialmente, Padre Humberto, eu estou pensando aqui nos catequistas que, assim, viveram o desafio de trabalhar essa temática na campanha da fraternidade com seus catequizandos, e eu ouvi de catequistas isso. Irmã, é uma temática que é mais desafiadora, especialmente, assim, para quem não está muito, né, lidando com esta causa, mas seria de todos nós, de tudo que gira em torno da nossa vida, essa dimensão ecológica. E é um convite para os catequistas a relerem Laudato Si. Uma das minhas catequistas me disse agora no tempo da campanha da fraternidade: Padre, o senhor poderia providenciar para nós uma muda de árvore, porque nós queremos fazer um gesto concreto e para a campanha e para a nossa vida, e nós vamos fazer esse gesto. Eu falei, sem dúvida, sem dúvida. Eu bendigo a Deus nosso Senhor, porque se diz, né, que na vida a gente precisa plantar árvores, precisa escrever, precisa gerar filhos, né? Enfim, eu já tive o prazer de plantar muitas árvores aqui na cidade de São Paulo, nos territórios paroquiais onde estive, inclusive na que estou agora. Então, plantar árvores é importantíssimo, mas sobretudo cuidar da natureza. Eu digo para as crianças, digo para o povo também. Então nós temos de ter este olhar para com a natureza, cuidado da limpeza da rua, o cuidado com tantas coisas. E se não fizermos isso, nós sabemos o que vai acontecer. Padre Humberto, nós teríamos conversa aqui para um tempão, né? Eu acho que umas 3 horas de podcast. Já está acabando? Não, ainda tá tem, mas ainda tem uma questão fundamental que eu quero abordar, né? Que um dos passos mais significativos em relação à catequese foi o Papa instituir o ministério laical dos catequistas em antigo ministério. Então, Padre Humberto, antigo ministério. Nós recebemos esse presente do Papa Francisco, os catequistas do mundo inteiro. E eu me recordo assim que eu estava inclusive lá em Roma, né? E foi recebido com tanta alegria, com tanta surpresa, especialmente em realidades aqui nossas como o Brasil, onde os catequistas, ali dizia o Papa na sua mensagem de introdução, né? Em muitos lugares são verdadeiros responsáveis pelas comunidades, responsáveis pela evangelização. Irmã Rosa e povo de Deus catequista, permitam-me, antes do Anticum Ministerium do Papa Francisco, eu sou discípulo, no seu verdadeiro sentido da palavra, do Padre Lima, do irmão Neri
e da Marlene Maria Silva, uma catequista leiga da Arquidiocese de Pouso Alegre. Então, sendo discípulo dela e deles, já antes nós lutávamos para este ministério. Tanto é que eu tenho o livro O Ministério do Catequista, antes do oficial do Papa. Outro, Catequista, Vocação, Ministério e Missão, para dizer, de fato, como fomos, como eu diria, já lutadores desta ideia, promotores desta ideia, né? Sim, o Padre Humberto, e se o catequista quiser conferir no Diretório Nacional de Catequese, Pronto, lá está. claro, lá está. Muito bem. Sim. E aí, como discípulo do Padre Lima, também vou reclamar. Aliás, o diretório já deveria ter apresentado o ministério, que não o fez. Não vou entrar aqui nos meandros, nos pormenores, mas o que fez o Papa Francisco está bem, então o diretório não fez, pois eu vou fazer. E naquele 11 de maio, foi isso? 11 de Foi maio? isso. Naquele 11 de maio de 2021. 2021. Então, aí ele faz ali o documento, não é isso? E institui o Ministério Laical dos Catequistas, Anticum Ministerium. Então, a instituição do Ministério Laical da Catequese, promovido pelo Papa Francisco, por meio da Carta Apostólica Antigo Ministério, vem reforçar a relevância do serviço que os catequistas desempenham na edificação da comunidade cristã enquanto testemunhas da fé, assim como apostar na sua formação. Esse documento, além de constatar a permanência da ação catequética na vida da Igreja desde as origens, reforça a necessidade de fornecer aos catequistas instrumentos adequados para que os tornem aptos a enfrentar os desafios da evangelização do mundo atual. E aqui voltamos lá no Papa Francisco, e você e nós aqui discutimos isso também, né? Então, é a questão intelectual, não só. A questão intelectual, formação intelectual, é uma dimensão importante, importantíssima, mas a fundamental é a formação humana. A relação, o jeito, o modo como que eu, discípulo missionário, catequista, mistagogo, chego até cada catequizando. Então, o Antigo Ministério chegou tarde, que no meu modo de ver já deveria ter sido muito tempo lá atrás, mas bendito seja Deus que nos deu o Papa Francisco e que percebeu, por causa da sua humanidade, da sua capacidade de perceber os desafios da igreja, o Antigo Ministério. Eu costumo dizer o seguinte, irmã Rosa, na igreja, logo após o concílio, tivemos os ministros da Eucaristia, importantíssimos, não indiscutivelmente falando. No entanto, no meu modo de ver, com todo respeito aos ministros da Eucaristia, na paróquia nós temos um grupo extraordinário, em todas as paróquias tem por este Brasil, mas os catequistas são mais importantes ainda. Costumo dizer, irmã Rosa e catequistas que nos ouvem, se num domingo os dois ministros que deveriam estar na igreja teve algum problema, eu, durante a missa, conheço o meu povo querido. Olha, irmã Rosa, hoje você poderia distribuir comunhão porque o catequista não veio? Olha, fulana, irmão, agora pergunto a vocês, se falta o catequista, eu posso chamar um ou outro? De jeito nenhum. De jeito nenhum. De jeito nenhum. Então, este ministério veio justamente
para as pessoas que precisavam receber esse ministério. Padre Humberto, essa tua fala agora me recorda o nosso ponto de partida, Uhum, né? Onde você fala assim que não é tanto a questão do conteúdo, mas é do ser. Que nós partimos daquelas características do perfil do Papa Francisco, catequista. Humano, autêntico, verdadeiro, sincero, sincero, humilde, alegre. alegre, misericordioso, profeta e testemunha da esperança. Que lindo. Então, Hum, com essas palavras, assim, nós concluímos essa nossa conversa que não tem um ponto final. Não deveria ter, uhum, porque teríamos tantos outros pontos de uhum, reflexão a partir da catequese, pensar na catequese, na iniciação à vida cristã, a partir do pontificado do Papa Francisco. Então, temos mais coisas a conversar, viu, Padre Humberto? sim, senhor, à sua Seja sempre disposição. bem-vindo. Eis-me aqui. Seja sempre bem-vindo aqui no nosso Pode Uhum, Catequizar ao redor desta mesa. uhum, E olha, é tão rico quando a gente tem assim, aqui eu estou vendo as suas publicações, mas sobretudo as suas experiências de vida, aquela emoção que você nos trouxe no início, fala quem você é. Então, muito obrigada por essa partilha e seja bem-vindo sempre. Muitíssimo obrigado a Paulinas, muitíssimo obrigado a você, irmã Rosa, a quem eu tenho tanto carinho, tanto respeito, né? Que você possa continuar colaborando com a Igreja de Deus, com a igreja nesse momento aqui em São Paulo, mas em tantos lugares onde você vai e eu também, que nós possamos ser de fato discípulo, missionário, catequista, mistagogo. O resto Deus conduz. E com essas palavras de Padre Humberto, eu termino aqui esse nosso Pode Catequizar ao redor da mesa, que foi recheado, né, uma conversa recheada de emoção, gratidão, mas sobretudo reavivar dentro de nós esta alegria de ser catequista. Um abraço a você, catequista, fique com Deus, um abraço, Padre Humberto, e até o nosso próximo Pode Catequizar ao redor da mesa. Tchau, tchau.